Oi meninas, vem ver como é que eu fiz esse bolo para o mêsversário da minha filha de 9 meses. Comecei fazendo a massa do bolo, acrescentei esses ingredientes aí, os ovos, o açúcar e o óleo e o leite, bati no liquidificador. Em seguida, eu vou peneirar a farinha de trigo e o chocolate em pó. E depois vou acrescentar essa misturinha que eu bati no liquidificador. A importância de você peneirar é para a massa do seu bolo ficar fofinha. Aí eu misturo os secos para logo em seguida acrescentar a mistura líquida que a gente fez. Esse bolo, essa quantidade aí dessa massa, dá para fazer um bolo de 15 centímetros de diâmetro com 10 de altura. Se você quiser fazer maior, é só você dobrar a receita. Por último, acrescentei 15 gramas de fermento. Dei mais uma misturadinha, só até eu não ver mais o fermento e já tá bom. Coloquei na forma, eu só asso o fundo da forma, tá? Com desmoldante caseiro. O desmoldante caseiro é óleo, uma colher de óleo, uma colher de manteiga e uma colher de trigo. Depois da massa ficar assando uns 45 a 50 minutos, a forno é 180 graus, eu fui cortar a massa para poder rechear e deixar ele prensado na geladeira. Eu deixei esse bolo, gente, de 2 horas, de 2 e pouquinho, até umas 5 horas no freezer. E eu fiquei admirada, porque o recheio no ponto e a massa estruturada, o seu bolo não vai desmoronar, o seu recheio não vai vazar. E ele ficou um bom tempo em cima da mesa antes de eu cortar. E depois eu ainda deixei ele na mesa para ver até onde ele ia ficar. E ele ficou até o outro dia sem desmoronar. Olha aí, ó, essa massa pesou em média entre 240 a 260 gramas. E eu coloquei 100 ml de calda. Mas eu acho que eu podia ter botado mais. Eu acho que essa massa aguenta mais um pouquinho. Se eu botasse ele entre 120 e 130, o bolo ia ficar mais molhadinho e ia dar tudo certo. E eu recheio esse bolo com mais ou menos 700 gramas de recheio. Boto a camada do bolo, a camada do recheio com 350 gramas e vou alternando bolo, calda e recheio. Aí eu vou botar mais 100 ml de calda. Essa calda que eu faço é água e leite condensado. Agora eu vou colocar mais 350 gramas de recheio. Ele fica um bolo bem recheado. Eu vendo assim para os meus clientes, entendeu? Eu faço ele bem recheado. É uma característica do meu bolo, ele ser bem recheado. Eu não faço bolo com pouquinho recheio. Aí eu vou acertar e vou botar 350 gramas de recheio. Eu uso para fazer um bolo de 15 centímetros, 2 leite condensado e 2 creme de leite. Como são 2 receitas, eu coloco 90 gramas de chocolate em pó e 50% cacau. Aí vou botar a última camada de bolo. A última eu não molhei muito, né? Eu não molho muito a última camada, porque como ela vai ficar embaixo depois, eu tenho medo dela desmoronar. Mas esse bolo ficou perfeito, vocês vão ver no final do vídeo. Ele ficou um bom tempo na mesa e ele não desmoronou. Aí eu deixei no freezer, olha aí como é que ele ficou, mais ou menos umas 3 horas no freezer, se eu não me engano, 2 horas e meia. Aí eu já vou partir para decoração. O corte da minha manga de confeitar estava muito grande. Aí saiu muito chantilly e essa quantidade que eu peguei daria para botar no bolo todo. Só que como saiu muito no começo, depois eu não consegui terminar de preencher ele dessa forma que eu comecei. Mas o ideal é que você não faça um corte nem muito pequeno, nem muito grande, para poder preencher o seu bolo todo antes de você começar a espatular. Outra dica é vocês molharem a espátula de vocês, porque isso vai facilitar muito na hora que você for espatular seu bolo. Ou você deixa uma bacia ali com água e deixa a espátula lá dentro, ou até você comprar um borrifador só para isso, para poder molhar o seu bolo enquanto você está espatulando ele. Aí eu tava já espatulando ele, depois eu passei essa espada de textura. Ficou uma parte ali do bolo sem o chantilly, mas como eu tava fazendo aqui pra casa, eu não me atentei muito a isso. Mas o ideal é você cobrir ele bem. Eu queria fazer um cachepô rosa. Como eu ia fazer umas rosetas em cima do cupcake, eu ia usar esse bico, então eu aproveitei para fazer o cachepô rosa usando o bico. Mas se você fizer sem um bico também é melhor ainda. Aí eu tava tomando um pouquinho de surra para fazer esse cachepô aí.
não tava ficando do jeito que eu queria. Acabou que eu botei, vai ficar de um jeito no vídeo, mas no final eu passei outra espátula, aí vocês vão ver como é que vai ficar. Aí tava ali meu filho, né, que as crianças nunca deixam a mãe fazendo o bolo, elas querem ficar em cima. Olha aí como é que ficou o resultado final do bolo, gente. Eu amei. Ficou lindo. Olha a louça como estava, para vocês terem um pouquinho de noção do que a gente passa, né? A gente que é confeiteiro, que a gente passa. Aí tá o bolo por dentro. Olha como é que ficou maravilhoso esse bolo, gente. E aí foi a mesinha do meu aniversário da Helena de 9 meses. Ficou muito lindo esse tema, eu amei. Amei tudo. Aí vou deixar mais umas fotinhas pra vocês verem no final. Olha como que ela ficou muito fofinha em cima da mesa, muito linda. Esse foi o vídeo, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí.